O assunto agora é Novembro Azul. A campanha iniciou há 17 anos na Austrália para chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Por dia, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer registrou no ano passado cerca de 15 mil mortes em decorrência da doença. O médico urologista Dr. Paulo Caldas é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Doutor, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade. Lembrando que a gente está bem distante aqui para continuar mantendo e a gente continuar prevenindo a Covid, que infelizmente está até voltando, né, doutor? Depois eu até tenho uma pergunta relacionada a tudo isso. Mas vamos começar falando de câncer de próstata, que geralmente, né, e as campanhas focam nisso, porque realmente é uma doença que atinge muito os homens e os números aumentam, né? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. É um prazer novamente estar aqui. Obrigado pela NDTV, pelo convite. E só um comentário, a apresentação da sketch da Beth Stevenilson é a coisa mais inteligente que eu já vi em termos de humor, falando de câncer de próstata, com informações extremamente relevantes, de uma forma descontraída. E parabéns, então, pela iniciativa, pelos atores. Sensacional. Que bom. Porque o objetivo é esse, chamar a atenção mesmo, é com um pouco de humor, mas eu acho que é dessa forma, né? A gente tem que conversar de forma mais leve, né, doutor? Depois me passem, eu quero ter isso para mim. Vamos compartilhar lá com todo mundo, então. Bom, o câncer de próstata é o câncer que mais preocupa o homem pela sua prevalência, frequência. Como eles mesmos falaram, é o câncer mais comum fora, o câncer de pele é o câncer mais comum no homem e, excetuando-se o câncer de pulmão, é o que mais mata. E com a população está aumentando e envelhecendo, é uma tendência em haver um aumento muito maior dos casos nos próximos anos. Então, essas campanhas de informação são importantes para que o homem busque auxílio, busque o diagnóstico precoce, para que a gente consiga conduzir com melhor sucesso os tratamentos. E é importante a gente reforçar, e eu queria que tu comentasse um pouquinho isso, que é verdade mesmo que o diagnóstico precoce salva, mas que por outro lado também tem que cuidar porque a doença não tem sintomas no início, é isso? É isso. O câncer de próstata não é uma doença caracterizada por sintomas. Então, o que a gente busca realmente é o diagnóstico precoce, nós não temos muito como preveni-la, porque os principais fatores associados ao desenvolvimento do câncer de próstata são a idade, então não tem como prevenir envelhecimento, a raça, né, pessoas afrodescendentes têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata, e histórico familiar. Então, são fatores que não temos como controlar, por mais que as sociedades internacionais de urologia orientem bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física regular, isso não tem um impacto tão significativo na prevenção do câncer de próstata. Então, o que a gente busca é diagnosticá-lo precocemente. E nessa fase não tem nenhum tipo de sintoma. Até eles comentaram, quando o homem começa a apresentar sinais de dificuldade para urinar, jato interrompido, jato urinário fraco, isso por vezes pode ser sim relacionado ao câncer de próstata, não é o que mais comumente acontece. Existe uma outra doença da próstata chamada de hiperplasia benigna da próstata que dá esse tipo de sintoma e não pode haver essa confusão. Mas o câncer por si só ele não dá nenhum sintoma. Então o que a gente busca realmente é o diagnóstico precoce, onde a gente consegue oferecer taxas de cura de em torno de 90%. Então é aí que a gente tem que buscar encontrar o homem que tem um tumor de próstata. Pois é, e esse diagnóstico precoce, eu queria te perguntar ali, quando a gente falou de pandemia, durante o Outubro Rosa, surgiu um novo movimento chamado Movimento Rosa, e a preocupação deles era que mais de 70%, se eu não me engano, das mulheres deixaram de fazer o preventivo, o exame, né, os exames de prevenção ao câncer de mama por conta da pandemia. Vocês observaram isso também na urologia, a prevenção, os homens já não procuram, né? Isso a gente vai conversar daqui a pouco, os homens já procuram menos os médicos. Procuraram ainda menos durante a pandemia? Isso foi mais um fator que aumentou o risco? Isso foi um fenômeno mundial, na verdade, né? Isso aconteceu em todos os países que estão passando pela pandemia. Os próprios profissionais de saúde não sabiam como agir, se estimulavam o paciente a procurar assistência médica ou se tinham que ficar em casa. Nós não tínhamos essas respostas. E por alguns meses, sim, ocorreu de diminuir o volume de consultas. Eu trabalho no hospital regional no setor de oncologia, que é câncer, e por um período não haviam consultas. Não há culpados disso, né? Felizmente, o câncer de próstata é uma doença que tem uma progressão muito rápida, comparado com o câncer de mama, por exemplo, um tumor de pulmão. Então, esse atraso ou retardo na busca da consulta, no diagnóstico ou tratamento, tem impacto muito pequeno em termos de cura.
Porém, se isso se prolongasse por mais tempo, aí sim teria, né? Mas sim, a gente percebeu nitidamente uma diminuição do fluxo de pacientes, né? E agora a gente está atrás, né? Porque houve uma demanda reprimida enfim, temos que tentar nos adequar à nova ordem, né? Tá certo. Estão chegando umas perguntas aqui, hoje eu nem convidei, mas está lá, 98405-2073, para quem quiser fazer as perguntas. Vamos lá às regrinhas do diagnóstico precoce, doutor. O que tem que ser feito, né? O diagnóstico precoce é feito através de 2 exames. Um que é o PSA, que é uma substância que é dosada no sangue, que é produzida pela próstata e que na maioria dos pacientes com câncer de próstata o PSA aumenta. Nem todo o aumento dessa substância do PSA significa câncer de próstata, mas ele acende a luz amarela em que o homem tem que buscar por que está alterando esse exame. E o toque ainda é uma ferramenta que auxilia o PSA. Então, é um conjunto, é o PSA e o toque que completam a avaliação para o diagnóstico precoce. Todo homem, a partir dos 50 anos, deve procurar o médico para fazer o PSA e, preferencialmente, o toque também. Pelo menos o PSA tem que ser feito. O toque, existe ainda uma controvérsia, mas a orientação é que se faça ainda o toque, por quem tem experiência. Não adianta também, às vezes o médico não tem muita experiência, médicos da unidade de saúde têm mais dificuldade em conduzir essas situações. A questão de, anualmente, todo homem tem que fazer esse exame depende muito. Hoje a gente tem uma visão mais individualizada disso. Aquela ideia que todo homem, a partir de 50 anos, tem que fazer PSA e toque, é uma coisa que vem mudando nos últimos anos. Se o paciente tem um exame de toque normal, PSA muito normal, não tem nenhum outro fator de risco, é possível você aumentar o intervalo entre as consultas para 2 anos, 3 anos, enfim, isso é possível. Agora, se o PSA já leva uma suspeita, tem um histórico familiar, aí é importante que o médico mantenha o acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Mas o importante é que fez 50 anos, vai ter essa primeira conversa com o médico, então? Em relação ao câncer de próstata, sim, uma coisa que a gente fala entre nós, assim, urologistas, né, é como o homem fica meio órfão de médico quando sai da infância, deixa de ser o pediatra, entra na adolescência, fase adulta e o homem não tem um médico. E acaba buscando um médico como a mulher tem a ginecologista. E o médico o paciente tem esse intervalo de tempo em que ele fica sem orientação para várias outras coisas também. Né? O interessante seria o homem ter o seu médico, não sei se urologista ou qualquer outro médico, conduza a sua vida, oriente hábitos de vida, faça prevenção de outras doenças também, o diagnóstico de outras doenças. E a partir, sim, dos 50 anos, pensar no câncer de próstata especificamente, né? E se o homem tem histórico familiar, se é negro, aí sim 5 anos antes. A partir dos 45 anos, essa é a orientação geral. Existe diferença entre sociedades no todo, mas no Brasil é assim, na Europa é assim, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas é assim que a gente acaba seguindo. Vamos seguindo aqui também.